Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos nós nessa noite. Que Ele possa iluminar-nos para que possamos entender bem a lição desta noite. Agradecendo por todas as bênçãos recebidas nessa semana, por esse planeta maravilhoso, por esse centro espírita que nos une, nos protege, nos dá a oportunidade de trabalho, de aprendizado, de troca de experiências. E os nossos anjos de guardas possam estar aqui presentes, nos auxiliando, para que possamos assimilar o máximo possível da lição. E que coloquemos em prática no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos e principalmente com os nossos inimigos temporários. Mestre Jesus, ilumine a todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é a beneficência. 15, a beneficência. Muito bem. Boa noite. Bom, nós estamos lendo o livro, estudando o livro Amanhecer, de uma Nova Era, e estamos no capítulo 15. Então, o capítulo 15 se chama Intervenção Oportuna. Quem gostaria de fazer a leitura? Posso ler, se não tiver nenhum outro interessado. Pode ler. Intervenção oportuna. Naquela mesma noite, ao estarmos reunidos, os trabalhadores de ambos os planos, conforme sucedera anteriormente, aguardamos que os obreiros de outras sociedades atingidas pela fúria dos asseclas do Rabino Sadoc trouxessem alguns deles, os mais destacados, à nossa reunião mediúnica. Em poucos minutos, encontravam-se 5 entidades rancorosas, de aspecto grosseiro, semi-adormecidas, e um grupo de outras, igualmente portadoras de expressão fecinina, relutando as faixas vibratórias que as envolviam e as conduziam ao nosso recinto. Aberta a reunião pelo diretor Hermano, os médiuns Celestina e Marcos entraram em transe profundo, atraindo a comunicação dos convidados
indigitados que despertaram fixados aos seus perispíritos em expansão, ocorrendo simultaneamente a psicofonia torturada e a agressiva. Marcelo e Dr. Bezerra cuidaram de atender de imediato o nosso mentor, elegendo o Rabino Melquisedeque, que se comunicava pela Senhora Transfigurada. Percebemos que toda a sala foi tomada por expressivas defesas fluídicas, mantendo os estranhos visitantes dentro do seu campo, de modo que podiam ouvir e acompanhar todos os detalhes das comunicações dos seus líderes em rebeldia compreensível. Dá uma pequena pausa aí, Ângela. Então, a gente sabe que a gente já viu nos capítulos anteriores que o Rabino Sadoc, ele tentou atacar um centro espírita, foi permitido a entrada dentro da casa e ele foi foi conversado com ele, foi feita uma conversa, até que ele aceitou a ajuda da mãe em uma das encarnações. Então, ele estava atacando e ele recebeu a ajuda da mãe e ele acaba se arrependendo e mudando. Então, ele não foi preso, ele aceitou a ajuda dos benfeitores. Então, aí que ele está dizendo que está acontecendo uma reunião mediúnica. O que é um médium? Médium é um intermediário entre o espírito e o encarnado. Isso, médium é um intermediário entre o espírito e o encarnado. Essa reunião que está acontecendo aí, está acontecendo, os médiums estão acordados? Não. Essa reunião está acontecendo durante a madrugada. Os médiums encarnados estão participando? Estão. Sim, sim. Então, médiuns encarnados estão dormindo, então, em desdobramento, eles estão ainda atuando como médiuns. Então, por exemplo, a Sônia, a Ângela, os médiuns. Então, a Sônia fala, eu não estou indo na reunião mediúnica. Não está indo porque não quer. Porque se ela dormir e se predispor a ir de madrugada no centro, ela ainda consegue trabalhar como médium durante a madrugada. Ela não pode ir fisicamente no centro. Ok, tudo bem. Mas ela pode ir espiritualmente ao centro e trabalhar como médium. É isso que está acontecendo nessa reunião. Num certo local específico, numa casa espírita, foram chamados muita gente de várias casas. Vários centros espíritas estavam sofrendo ataques de pessoas que têm a intenção de perseguir Jesus e os seus seguidores. Mas Deus, Jesus, a bondade é sempre maior. Então, eles estão agora, foram trazidos alguns líderes desse grupo de invasão para serem auxiliados. E foi permitido que os seguidores desses líderes escutassem a doutrinação, a conversa que vai acontecer. Para que seja auxiliado não só esses líderes, mas para ser auxiliado todo um grupo. Então, aí foi escolhido algumas pessoas de liderança e foram trazidos. E agora a gente vai escutar a conversa entre um dos rabinos e o
espírito, né? O Dr. Bezerra de Menezes. Ok? E essa conversa está sendo escutada por nós e foi escutada por uma grande comunidade de espíritos que receberam todo esse auxílio. Ok? Então vamos continuar, Ângela. Vino à semelhança do chefe, anteriormente blasonou. Somente por meio da traição é que os covardes discípulos do Cordeiro conseguem alcançar-nos, ignorando propositalmente que também temos direito diante das leis que vigem no universo. Sem dúvida, repostou o doutor Bezerra, o mesmo direito que tem concedido àqueles que lhes caíram nas malhas perversas. Direitos que se atribuem de ferir e atormentar, de gerar embaraços à obra do bem, de infelicitar. O irmão encoraja-se a falar nos traidores, nós que usamos os recursos da oração e da misericórdia, comparados com os seus mecanismos de injúria, crueza e ódios, com os quais intoxicam os incautos e os arrastam aos seus presídios hediondos e processos obsessivos pungentes. Temos direitos de obedecer às autoridades da nossa crença. Exasperado, reagiu o comunicante. Não fora pelo dever de seguir as suas ordens e não encetaríamos em luta demorada e aterrorizante. Diz muito bem que se encontram a serviço de espírito infeliz, que acaba de render-se à verdade, submetendo-se à mansidão de Jesus. Não houve qualquer submissão, mas imposição de maneira arbitrária em face do método execrável que foi utilizado para detê-lo na armadilha soez que lhe prepararam. O amigo encontra-se equivocado. O senhor Rabino Sadoc veio espontaneamente e adentrou-se em nosso reduto guiado pelo seu instinto de destruição, sendo vítima da própria presunção. Ele deveria saber que esta casa tem orientação e obedece a um programa elaborado pelo Senhor da Vida, e que sua tentativa de invasão resultaria infrutífera, correndo risco de tombar nas próprias malhas do atrevimento. Encorajado, porém, pelo sucesso de alguns dos seus seguidores, alcançaram aqui, como em outros núcleos de amor, não se deteve ante a impetuosidade de resolver os seus propósitos inferiores de uma só vez, sob a ferocidade da própria violência. Afinal, que esperam de nós outros que nada temos com esta sua casa? Certamente os senhores nada têm contra a nossa casa, mas encontram-se dominados pela fúria em favor do enfrentamento com os servidores de Jesus, os quais armam ciladas, agridem-nos, seduzem-nos com os seus cantos de sereia para arrastá-los de maneira inclemente para a sua dominação. É que a promessa desse crucificado que se dizia nosso Messias é falsa e hedionda, havendo gerado na história perseguições cruentas contra a raça eleita por Jeová,
tendo um falso profeta que foi justificado conforme merecia. É natural, portanto, que nos elevemos em todos os tempos contra ele e, por meio dos seus infelizes herdeiros e divulgadores de grande mentira. Não descansaremos enquanto não modificarmos as estruturas da verdadeira doutrina, exarada na Torá e nos demais livros sagrados do nosso povo. Ouvindo o irmão assim referir-se, tem-se a ideia de que se encontra com razão quando a habilidade sofista lhe toma o raciocínio. Jesus é o Messias de Deus, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Ninguém como ele viveu tão integralmente a verdade no mesmo qualquer profeta que o antecedeu ou sucedeu, porque todos aqueles que vieram anunciá-lo estavam aquém da sua grandeza. Foi ele quem se levantou para atender o poviléu desprezado pelos preconceitos mentirosos das classes sociais cultivadas pela tradição e preservadas nas sinagogas. A sua capacidade de amar e de perdoar jamais se apresentou em alguém que lhe equipare. As perseguições a que se refere não foram de Jesus, mas dos exploradores que se apossaram dos seus ensinamentos e os converteram em força e poder temporais, distantes dele, que foi muito claro. Quanto aos compromissos para com Deus e os outros para com o mamon, optaram enlouquecidos pelo mundo, fugindo dele e desprezando-o. Dá uma pausa aí, Ângelo. Então, aí está dizendo, né? Ele tá, o rabino, né? Ele está dizendo que ele sofreu perseguição de Jesus. A gente sabe que Jesus é todo amor. Ele explicou, exemplificou, ele viveu o amor. Agora, logicamente que algumas pessoas que se diziam cristãs, algumas pessoas que se diziam cristãs, elas usaram o poder que estavam com elas e maltrataram as pessoas, perseguiram pessoas. Então, não é pelo fato de eu falar, eu sou cristão e eu vou lá e mato, que Jesus mandou eu matar a pessoa. Então, ele está dizendo que algumas pessoas erraram, na verdade, outras pessoas traíram Jesus. Então, não pode se culpar Jesus e os seguidores agora que tentam seguir o que Jesus explicou e perseguir esses cristãos. Os espíritas, por exemplo, são erros de pessoas que se diziam seguidores, assim como outras pessoas de outras religiões também erraram. Assim como outras pessoas disseram, bom, eu vou perseguir, eu vou lá e eu quero impor a minha vontade a outra pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa seja seguidora, seja um exemplo de pessoa, né? Se a pessoa erra, o erro é da pessoa, não do que ela acha que ela representa. Continuando.
Abre o microfone, nega. Não se pode julgar e condenar o povo israelense pelo crime que foi perpetrado pelos infelizes do Sinédrio e da governança romana. Da mesma forma que também não se podem acusar todos os indivíduos de insânia pela crueldade mantida nas guerras ancestrais contra os fariseus de outros povos destruídos, dos adoradores de Baal, assim como de outros deuses. Uma religião que não cultiva a misericórdia nem a compaixão, um povo que não respeita o direito de outros povos, não merece consideração, tornando-se execráveis os seus atos, mas dando-se chance aos seus descendentes que não são responsáveis pela hediondez dos seus antepassados. De igual maneira, não se pode responsabilizar o mestre da compaixão pelos crimes cometidos por aqueles que o traíram, através dos tempos, infligindo perseguições e danos a todos quanto os desagradavam. Simultaneamente, o dialogador Marcelo esclarecia o outro vingador com palavras algo equivalentes, enquanto os ouvintes, agora atentos, acompanhavam os diálogos, especialmente o do Dr. Bezerra com o rabino Melquisedeque. O irmão pode observar que os novos discípulos de Jesus, nas trilhas do Espiritismo, vêm tentando restabelecer a pureza e elevação dos princípios por ele propostos no amor e na caridade, no carinho para com o próximo, especialmente em relação àqueles infelizes que experimentam tormentos de qualquer natureza. Tudo isso faz parte da grande farsa, retrucou ainda colérico. Parece que, sentindo-se atingido pelo verbo fluente e verdadeiro do benfeitor, banhado pelas vibrações de bondade e de compaixão para com ele, optava por manter a agressividade por falta total de argumentos que justificassem o infeliz comportamento. Não temos outro interesse que não seja o seu bem-estar e de todos aqueles que se encontram sobre a constrição do ódio e da amargura. Você é que pensa isso, porque nos encontramos felizes nos propósitos e desempenhos que nos permitimos. Além de ser infiel à verdade, o irmão é insolente e presunçoso, porque ninguém pode estar feliz enquanto persegue, explora e trabalha pela desvida de outro. Desejamos adverti-lo que todo o mal que se faz reverte-se em mal para si próprio. Do contrário, consultemos o Gênesis no seu capítulo 15, versículo 15 e 16, que assevera: quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a falta, entenda-se o crime praticado, pelos amorreus não terá sido paga. Equivale dizer que, enquanto não seja resgatado o erro, não se poderá retornar ao seio de Iabeque. Vejamos quando o amigo desencarnou, quando morreram as suas carnes e a vida orgânica cessou no túmulo. Para onde seguiu? Qual o paraíso que o recebeu?
enquanto se considera, embora se considere um bom pastor, que deveria ter sido para o seu povo, o ódio inclemente devorou, não deixando qualquer vestígio do conhecimento espiritual, empurrando-o para o abismo em que se encontra até hoje, vários séculos transcorridos. Que doutrina é essa incapaz de ajudar o seu fiel momento mais grave da sua existência de ser imortal? Aproveite esse instante para refletir e reconsiderar as atitudes cruentas que vem mantendo e os propósitos infelizes contra Jesus, representado nos seus humildes seguidores sedentos de amor e de piedade. A reencarnação, conforme exarada no texto de Gênesis, a todos a todos se nos impõe, ninguém se lhe furtará por ser uma lei universal. De um para outro momento, o Senhor nos mundos convocamos para o retorno ao corpo. E como renascerá o amigo irmão? Como poderá fugir à lei divina? Esta é a oportunidade sua e de todos aqueles que se encontram nesta guerra sem vencedores. Do mal contra o bem, de violência contra a pacificação, do ódio contra o amor, até quando se prolongará a grande noite que os envolve? O benfeitor falava a todos os presentes convidados e trazidos para essa ocasião culminante. Dá uma pausa, Ouviam-se dá uma pausa, Ângelo. Então, aí ele está conversando com um rabino, mas essa conversa está sendo ouvida pelos seguidores do rabino. Então, na verdade, ele não está falando para somente o rabino. Ele está falando para toda uma comunidade. O rabino vai aceitar a ajuda? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas dentre todas aquelas pessoas, aquela multidão que está escutando, uma parte dela vai entender a mensagem e vai aceitar a ajuda, vai querer sair daquela situação. Ninguém ali que está perseguindo é feliz. E o que está sendo oferecido é uma mudança, uma transformação para que cada um daqueles pessoas que estão ali seja feliz. E a gente observa que, né, então, eles estão perseguindo os espíritas. E toda essa comunidade, todo esse grupo de encarnados e desencarnados está lá pronto para auxiliar. É assim que funciona uma pessoa boa. Então a pessoa vem e te persegue. E você, ao invés de se vingar, ao invés de você perseguir, você vai lá e oferece ajuda. Como disse Jesus, oferece a outra face. A pessoa te faz o mal e você retribui com o bem. A reencarnação é uma lei universal, que ela é ensinada desde muito tempo. Então, o próprio texto de Gênesis, no Velho Testamento, está falando claramente da lei da reencarnação, dizendo que a pessoa comete erros. E esse erro vai ser pago daqui 4 gerações. O que significa que, em média, a gente volta a reencarnar depois de uns 100 anos. Então, a gente vem, tem filho, tem neto, e a gente pode ser o nosso bisneto. É uma regra? Não, é uma possibilidade. Então, pode ser que
Lá, uma pessoa, né? Lá o meu bisavô ou alguém daquela geração tinha sido eu numa outra vida. Ou seja, a gente não volta, desencarna e reencarna logo em seguida. A gente desencarna, fica alguns anos no mundo espiritual. Por exemplo, desencarna, fica lá uns 100 anos, entendendo, aprendendo, se preparando para a nova vida. E depois volta. Todo mundo fica o mesmo período de tempo desencarnado? Não. Tem algumas pessoas que voltam muito rápido, mas isso é mais uma exceção do que uma regra. Então, ele está dizendo, você vai e você volta. Agora, será que eu fui uma boa pessoa? Ele está falando para o Rabino. Será que você foi um bom pastor? É só refletir como você foi recebido quando desencarnou. Quando você desencarnou, você foi para um paraíso? Se você foi para o paraíso, então quer dizer que você foi uma boa pessoa. Ah, não, eu desencarnei e fui para um lugar muito ruim, estava sofrendo. Significa que eu não fui lá grande coisa. Quanto pior moralmente eu fui, reflete a minha situação quando eu desencarno. Você está dizendo, Rabino, você está dizendo que você é um santo, mas reflita, pensa. Se você fosse uma pessoa muito boa, não teria desencarnado e ficado na situação que você passou. Então, está sendo oferecido uma ajuda para que a pessoa se melhore. Não só o rabino, mas todo aquele grupo. E o exemplo, a conversa com os dois rabinos, está sendo uma conversa para todo mundo refletir. Assim como está sendo conversa para a gente, nós refletirmos sobre esse diálogo. Vamos em frente. Ouviram-se de imediato choros e exclamações objurgatórias, súplicas de amparo que eram atendidas pelos cavalheiros templários e pelos trabalhadores do Evangelho das instituições em pauta, recolhendo-os com ternura e cuidando de suas dores no despertar doloroso. Tocando a fronte da médium com infinita bondade, Dr. Bezerra concluiu: somente por intermédio da coragem de rever a própria situação é que o ser encontra-se consigo mesmo para depois encontrar-se com Deus. O irmão não está sendo julgado nem censurado. Antes, estamos convidando a mudança de atitude ao encontro com a felicidade que a todos nos aguarda. A mão do mentor, que tocava o chakra cerebral do enfermo, por intermédio da médium sonambúlica, iluminou-se gloriosamente e os raios penetraram a organização espiritual do demente, fazendo-o explodir numa cascata de lágrimas e lamentações, qual criança desprotegida. Socorro, Senhor Deus de Israel! E pôs-se em lágrimas a murmurar o Salmo 106, repetindo o versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E auto-afligindo-se, completou: mas eu sou infeliz e desgraçado, que não segui as orientações do Senhor. Ai de mim! Compassivamente, o nosso orientador lhe disse: o Senhor é benigno e misericordioso. Bem-aventurados os que observam o direito, os que praticam a justiça em todos os tempos. Como acentua o versículo 3º do mesmo capítulo.
O direito e a justiça que devem ser praticados são o trabalho em favor de todos e a misericórdia para com as criaturas, os que não estava sucedendo. Mas não se martirize, continuando ao louvor do Senhor até o momento de sua glória pessoal. Houve um grande silêncio, somente quebrado pelas lágrimas ruidosas acompanhadas de exclamações, igualmente seguidas pelo comunicante por intermédio de Marcos e dos demais sofredores, que passaram a receber conveniente assistência das equipes de servidores de Jesus. Emudecido pela paixão, o rabino Melquisedeque, com esforço e constrangimento, conseguiu encerrar o encontro murmurando: que o Senhor faça-o deitar-se em verdes pastos e perdoe-me, por misericórdia. Referia-se, sem dúvida, ao Salmo 23, sendo acolhido ternamente por Petitinga e Jesus Gonçalves, que se encarregaram de adormecê-lo, a fim de que, ao despertar, se encontrasse sereno e confiante na excelsa misericórdia. Todos somos viajantes de longas jornadas interrompidas pela insensatez e recomeçadas com os joelhos desconjuntados, todos carentes de perdão e de novos ensejos de reparação e de construção do bem no imo, nos sentimentos e nos pensamentos. Depois que foram recolhidos esses amigos, trazidos à comunicação e à assistência, a sala foi preparada para a continuação das atividades programadas. Uma suave luz violácea invadiu lentamente todo o recinto, que agora se transformava em um anfiteatro grego, em pequenas proporções, com o céu a descoberto, salpicado pelos astros estrelares, cercados de rosais, mirtos e angélicas em flor, produzindo uma brisa perfumada que nos envolvia, alegrando-nos sobremaneira. Já não apresentava aspecto da sala habitual, fazendo-nos recordar algumas das construções da nossa esfera, onde se dão os grandes encontros e espetáculos de beleza, conduzindo nosso pensamento a Jesus. Permanecia também a torre de vigia, guardada cuidadosamente pelos membros da ordem religiosa do passado. Na parte central, embaixo dos degraus circulares, encontravam uma mesa retangular e, ao seu lado, uma tribuna ornada com folhas de louro, uma representação da vitória do bem sobre todo o mal. O nobre Hermano e o Dr. Bezerra desceram ao centro, acompanhados por nós outros e os trabalhadores das casas espíritas presentes, enquanto começaram a aparecer mais de 1 milhar de espíritos que repletaram as galerias, podendo-se destacar entre eles muitos reencarnados em desdobramento parcial pelo sono fisiológico, certamente trazido pelos seus guias espirituais.
Só É, fecha o teu abre microfone. Abre o microfone, prof. Você tem que ter a linguagem, né? Ler os lábios. Puxa vida. Então, como eu estava dizendo, antes de vocês me interromperem, o que aconteceu? Estava acontecendo uma conversa entre o Dr. Bezerra de Menezes e o Rabino. De repente, o Dr. Bezerra de Menezes coloca a mão na cabeça, no cérebro do Rabino, e ele começa a chorar. Por quê? Porque ele sentiu a vibração do Dr. Bezerra com todo o amor que ele tinha e transformou dentro dele. transmissão de energia. Mas, na verdade, toda a conversa, né, do Dr. Bezerra foi, além das palavras, foi colocada energia nas palavras. Então, toda essa conversa foi uma transmissão de energia. Então, não foi só quando ele colocou a mão. Quando ele colocou a mão, também, né? Mas toda a conversa foi feita a transmissão de boas energias para o Rabino. Agora, logo depois que ele coloca a mão, além das energias, como vocês disseram, deve ter acontecido que ele foi forçado a relembrar o passado. Ele deve ter voltado no passado, porque ele volta dizendo que está arrependido. Ah, eu sou um pecador. Ah, eu cometi muitos erros. Ah, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Ah, Senhor, me perdoe. Isso dá a impressão que ele voltou e relembrou, porque o que a gente faz? O que todos nós fazemos? A gente comete erros. E a gente pega os erros e coloca debaixo do tapete, não é isso? Ele conseguiu acessar a consciência dele, né? Isso. Então você faz o seguinte, né? Filho, vai e varre o seu quarto. Aí você pega a sujeira, põe debaixo do tapete. Mãe, tá limpo o meu quarto. Aí eu levanto o tapete e falo, "Tá aqui a sujeira." Uma coisa parecida aconteceu, né? Doutor Bezerra colocou a mão na consciência, né, no cérebro do Rabino e fez ele voltar ao passado. E a própria consciência dele, vendo os atos que ele cometeu, fizeram ele se arrepender. A mesma coisa deve ter ocorrido com toda a comunidade. Ele fala que os seguidores de Jesus também estavam atendendo toda aquela multidão de espíritos. Então, não só o rabino voltou no passado. Essa comunidade inteira também deve ter sofrido, passado pelo mesmo processo de retorno. Aí a consciência de cada um vai falar: ah, eu cometi um erro. O outro vai falar: não, 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 fiz tudo certo. Matar aquela pessoa, ela merecia morrer. Judiar daquilo lá, eu só fiz o que era certo. Ele pediu para eu judiar. Então depende da consciência, da noção de maldade de cada um. Todo mundo daquela multidão vai pedir ajuda? Talvez não, porque depende do livre-arbítrio de cada um, depende da vontade de cada um. O rabino se arrependeu. Uma grande quantidade de espíritos deve ter passado pelo mesmo processo. E todo mundo que se arrependeu foi recolhido. Então ele vai lá dormir, vai acordar sereno e depois quando ele acordar,
vai ser feita uma conversa com ele, com todos eles, com toda essa multidão. Agora, quem não se arrependeu, vai para outro lugar, né? Todos são convidados. Alguns já estão prontos, outros não. É o caso lá que Jesus conta a parábola da noite, da festa das bodas, das bodas de núpcia. Ele convida todo mundo, mas alguns aceitam e outros não. Uns já estão preparados, uns vão aceitar e vão se modificar, e outros não estão preparados e vão aceitar o convite mais para frente. Ok? Vamos em frente. Ângela, Abre o microfone, Ângela. microfone. Nesses comenos, o som de alaúdes dedilhados com maestria dominou o recinto e vimos a mesma jovem de antes apresentar-se encantadora num solo especial, exaltando a grandeza de Jesus. Ao terminar, com a plateia vivamente emocionada, o mentor exorou a divina proteção para o labor daquela madrugada e, ao concluir, vimos descer as escadarias do anfiteatro algumas dezenas de espíritos de alta estirpe que deslizavam em direção da arena com estatura maior do que a nossa, circundando-a, irradiando claridade mirífica que nos fascinava. Imediatamente, um tubo de luz foi projetado do alto, e dentro dele condensou-se o santo de Assis, assessorado por alguns dos seus discípulos mais próximos, evocando os gloriosos dias do passado. Não podíamos dominar as lágrimas de felicidade que paravam em nossos olhos e derramavam-se pelas nossas faces. Era um momento sublime, inesquecível, no qual apagavam-se todas as memórias menos belas ou assimiladas por qualquer tipo de sofrimento. Com a expressão iluminada pela paz profunda de que era portador, São Francisco acercou-se da tribuna e recebeu um jato de luz, qual ocorre nos teatros quando estão em destaque algumas cenas ou pessoas, e permaneceu nimbado de bênçãos numa atitude de ímpar humildade enunciando: irmãos de todos os quadrantes da terra e almas grandiosas de Alcione, seja com todos nós a paz irretocável do Senhor Jesus. Vivemos o grande momento da luta sem quartel, na qual os exércitos do Senhor e mestre estarão equipados com os instrumentos do amor e da misericórdia, a fim de ser restaurado na terra o reino da mansidão e da caridade para com tudo e com todos. Tem sido um grande desafio essencial a preservação do bem no ádito dos corações, especialmente quando surgem os primeiros raios de luz, significando esperança de paz e de progresso real para a humanidade. As incomparáveis conquistas do conhecimento científico, embora a contribuição indiscutível em favor do processo evolutivo,
não conseguiram realmente atender às íntimas necessidades do ser humano que busca a paz. Essa resulta exclusivamente do amor nas suas mais variadas expressões, desde aquelas que dizem respeito à própria iluminação, quanto a que se exterioriza em favor do próximo. Isso significa renúncia, abnegação, devotamento e, sobretudo, vivência da caridade. As sedes da harmonia no mundo individual, apesar de algumas criaturas estarem cercadas de excesso de toda ordem, vivenciando, porém, a perda de sentido espiritual e, por consequência, da paz que somente Jesus pode oferecer. Assim, considerando, torna-se inevitável que se organizem cruzadas de amor em favor de todos os seres em sofrimento na Terra, ao mesmo tempo trabalhando-se pela instauração da legítima fraternidade, sem a qual será impossível a presença do equilíbrio entre as pessoas e as nações. Jesus acena-nos com a sua misericórdia, convidando-nos à luta na sua seara de sacrifícios. Ninguém espere gratificações pelo trabalho a executar ou regime de execução no programa depurativo por que passa o planeta. Ou de regime Regime de exceção. Regime de exceção no programa depurativo que passa o planeta. Opa. A contribuição pessoal é valiosa em forma de dedicação ao dever e renúncia ao egoísmo destruidor, que tem sido a causa da ruína de todos aqueles que avançam inadvertidos desse perigo iminente. Enquanto luz, a oportunidade de servir que não seja postergada à ação socorrista, porquanto será sempre benéfico para aquele que a executa. Somos as filhas e os filhos do Calvário, em caminhada redentora, superando as imperfeições morais que devem ser diluídas pelo esforço de autoiluminação, perseverando nas regras contra o mal que teima em predominar em nossa natureza espiritual. Toda e qualquer expressão de amor oferecida aos irmãos viventes torna-se gotas de luz em nosso caminho penumbroso, que ficará assinalado pelas nossas pegadas que rumam na direção do grande foco, que é o Mestre nos desvalidos e desafortunados, sempre guardando-nos. Uma pausa aí. Então, após, né, então, a mudança, né, do pensamento do rabino, né, e o rabino foi recolhido, toda a atmosfera, todo o ambiente foi modificado. Aqui, materialmente, para a gente modificar o ambiente, a gente depende de esforço. Eu vou quebrar uma parede, eu vou pôr uma porta, eu vou pôr uma janela. Há um esforço grande para eu mudar o meu ambiente. Agora, no mundo espiritual, tudo é feito com a força do pensamento.
Então, os videntes, por exemplo, eles enxergam uma coisa, enxergam outra. Aqui eu vi tal coisa, aqui eu vi o espaço ampliado, aqui essa parede não existia mais, esse aqui o teto era muito alto, e os videntes descrevem, né, coisas diferentes do que é material. E tudo isso é o pensamento dos espíritos que estão no ambiente. Então, durante a conversa com os dois, estava um ambiente, a sala do centro. Depois foi preparado o ambiente com um ambiente muito mais amplo, com muito mais belo, para receber Francisco de Assis falando. E para receber toda uma comunidade de espíritos para ouvir as palavras desse espírito elevado. Então, essas mudanças que o autor está descrevendo realmente aconteceram, porque é uma criação mental desse grupo de trabalhadores espíritos que ficou muito mais belo, muito mais harmônico. E o Santo de Assis fala para quem? Ele fala para todos as pessoas encarnadas e desencarnadas dos quatro cantos da Terra. E os espíritos de Alcione. Quem são os espíritos de Alcione? É uma quantidade de espíritos que vem lá da região do universo de Alcione, que estão vindo e estão reencarnando na Terra. São espíritos de uma natureza moralmente um pouco melhor que a nossa, com conhecimentos bem superiores ao nosso, que vem ajudar nessa transformação do planeta, moralmente e intelectualmente. Então, dentro desse grupo que está lá ouvindo Francisco de Assis, existem pessoas que já reencarnam na Terra há milhares de anos e espíritos que começam a reencarnar na Terra de alguns anos para cá. Então, já existem espíritos de Alcione encarnados. E ao longo dos próximos anos, vai cada vez descer mais espíritos lá de Alcione. E a gente vai começar a ver espíritos se destacando, ainda crianças, né? Com uma pureza, uma moral, com conhecimentos bem fora do padrão nosso, que foram trazidos, foram convidados para ajudar. Então, na Terra vai permanecer espíritos, né? Que não são tão ruins assim, e vai reencarnar esses espíritos de outros lugares para ajudar as pessoas que vão ficar na Terra a crescer. Então, as pessoas que ficarem na Terra vão ter bons exemplos para seguirem. Só na comunidade, só no Brasil, vão reencarnar 10 mil, segundo o livro. No planeta, esse número é muito maior. Quanto? Sei lá. Mas só no Brasil são 10 mil. Mas são 10 mil líderes, 10 mil pessoas de influência, 10 mil pessoas que vão se destacar e vão ajudar a carregar a nossa evolução. Esperamos ficar e ter eles como exemplos. Continuando. Não recalcitremos em relação aos testemunhos,
Uma existência sem sacrifício e sem abnegação é uma viagem sem gratulação íntima ao país da fantasia, que a realidade demonstra a falta de significação. É nas altas temperaturas que os metais fazem-se maleáveis a formas novas, assim como na lapidação as gemas grosseiras transformam-se em estrelas. De igual maneira, será sempre no combate que o espírito aprimora-se, aformoseando-se e desenvolvendo a luz divina que nele jaz. Fostes como nós outros, convidados para trabalhar na sua vinha neste momento difícil, porque estáis habilitados para o melhor combate, assessorados pela convicção da vossa imortalidade. Muitos vos será pedido, porque haveis recebido muitos socorros dos céus. Iluminai, portanto, a terra em desfalecimento, em angústia e trevas. É após o máximo da tormenta que surgem as primeiras manifestações da bonança. Vós, amados visitantes, que já desfrutais dos júbilos conseguidos às duras penas, defrontareis com as mais covardes ciladas a que já não estáis acostumados, experimentando grande surpresa ao verificardes os métodos primitivos que são usados pelos adversários da verdade, desejando impor as suas mentiras e ilusões. As vossas palavras e sentimentos serão transformados em armas com que vos tentarão atingir, diminuindo-vos ao ardor nas refregas. Compreendei que se trata de combatentes perversos e inescrupulosos, que não têm qualquer contato com a ética nem com a dignidade. Importar-lhes vencer a qualquer preço e não superar-se internamente a fim de conquistarem os outros corações. O seu objetivo é destrutivo, enquanto estáis acostumados somente com a edificação. Vinde de outra dimensão do amor de nosso Pai. Ouvistes considerar a miséria moral do grão de areia cósmico que é o planeta terrestre, e compadecidos da nossa inferioridade, de nós todos, os seus habitantes e filhos temporários, ofereceste-vos para contribuir com vosso sacrifício em favor da sua ascensão na escala evolutiva dos mundos. Sede bem-vindos, irmãos da misericórdia e da solidariedade. Nós vos saudamos e agradecemos ao excelso Criador a imerecida caridade para conosco. Erguei-nos do caos moral em que ainda nos encontramos às cumeadas da verdadeira plenitude. Auguramo-vos todo o êxito sobre as bênçãos de Jesus, o incomparável construtor da escala terrestre, que a serena paz defluente da justiça e do amor sem jaça permaneça com todos vós. Com especial ternura e afeto, o vosso irmão Francisco. Ao silenciar, poderíamos ouvir o pulsar da natureza em festa e a sinfonia emocionante da gratidão que vibrava em todos nós, os espíritos terrestres e os abençoados visitantes de Alcione, que também tinham lágrimas que lhes perolavam os olhos. Desculpe.
Sem quaisquer outros comentários, a reunião foi encerrada com vibrante oração pronunciada pelo nosso benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos conduziu à perfeita comunhão com o pensamento de Jesus. O anjo de Assis e seus acompanhantes retornaram ao tubo de luz, volvendo à esfera superior na qual habitam. As equipes encarregadas de conduzir os irmãos ainda encarregados colocaram-se ao seu lado, tornando-as ainda, desculpa, as equipes encarregadas de conduzir os irmãos ainda reencarnados colocaram-se a seu lado, tornando as providências de os reencaminhar aos respectivos domicílios, auxiliando-os na preservação da memória, embora fragmentada dos acontecimentos da noite inovidável. Logo mais seriam iniciados novos labores, convidando-nos à contribuição mínima que fosse em favor da construção do mundo novo em pleno desenvolvimento. Então, nessa reunião, estavam participando encarnados e desencarnados. Então, os encarnados que estavam participando, né, como médiuns, como doadores, para a contribuição da reunião, ao final da reunião, foram reconduzidos aos seus lares, aos seus corpos. E toda essa reunião fica na imagem do encarnado como um sonho. Que fica parcialmente gravado quando ele acorda. Então, alguns fragmentos do sonho ficam guardados. Logicamente, com a ajuda do anjo de guarda de cada um deles, uma lembrança um pouco maior da reunião acaba ficando nos encarnados. Então, eles voltam e eles vão ter essa boa lembrança da reunião, ter ouvido o Francisco de Assis falar, toda essa bênção que foi. Não vou entender tudo, não vão lembrar de tudo, mas vai ficar uma boa impressão da noite. Eles vão acordar bem. Francisco de Assis é um espírito de grande luz, de grande evolução. Então, ele vive numa esfera superior. Ele veio na Terra, encarnou lá em Assis, e junto com ele veio todo um grupo. Inclusive Antônio de Pádua, que é o padroeiro aqui de Osasco. Né? O Santo Antônio de Pádua, o Santo Antônio de Lisboa, ele faz parte desse mesmo grupo, assim como uma grande quantidade de espíritos, que, a pedido de Jesus, veio, numa certa época, encarnar e para mudar a aura do planeta. Então, Francisco de Assis e todo esse grupo de franciscanos vieram a pedido de Jesus para que estava numa uma época muito pesada, muito trevosa, e veio trazer luz ao planeta. Ele, né, agora nessa mensagem, ele desce dessa comunidade. Logicamente, ele tem uma sutileza, um perispírito muito mais sutil. Então, ele desce nesse tubo de luz que prepara para que as pessoas consigam ouvi-lo.
Porque ele está numa natureza muito mais sutil. É como se nós encarnados, né, que não somos médiuns videntes, todos nós enxergássemos um espírito materializado. A mesma coisa acontecendo ali. Só que essa materialização aconteceu no mundo espiritual. Então, Francisco de Assis e outros seguidores acabaram se materializando e os espíritos enxergando, eles conseguiram enxergar esse grupo e conseguiram ouvi-lo. Então, todo mundo, essa multidão, essa plateia, esse, esse estádio completo, com centenas, milhares de pessoas, escutaram Francisco de Assis. E todo mundo sabe que é a reencarnação de João Evangelista. Então, dá para ver toda a evolução desse espírito. Então, agora, toda essa comunidade recebendo e todo esse conhecimento, vão ser amparados, vão ser esclarecidos e vão ser tratados. O pessoal que já reencarna na Terra há tanto tempo, quanto o pessoal de Alcione, que vai ajudar na nossa evolução. Então, a Terra está passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. E para essa passagem, uma parte dos espíritos estão sendo transferidas para outro planeta. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente quer ficar no planeta de regeneração? A gente tem que ter um mínimo de evolução moral. Agora, se eu sou persistente no mal e não quero mudar, tudo bem. Eu vou continuar a minha persistência no mal em outro local. Então, a Terra está sendo separada, né? O joio do trigo. Essas pessoas estão sendo transferidas para outro planeta e está chegando uma comunidade de espíritos para ajudar na transformação. Então, uma boa parte dos espíritos fica, uma parte vai embora e uma parte vem para ajudar nessa transformação. O mundo vai virar um paraíso da noite para o dia? Não, mas a gente vai sentir essa mudança de ares ao longo dos próximos anos. Então, segundo Emmanuel, segundo Haroldo, segundo Isaac Newton, segundo Joana de Ângeles, lá na década de 60, a gente vai estar respirando novos ares. Todo mundo vai estar encarnado aqui em 2060? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, mesmo não estando encarnado, mesmo que a gente tenha voltado para o mundo espiritual, a gente vai estar sentindo o planeta começando a mudar. Perfeito? Não, mas no início dessa transformação. Então, dali para frente, a gente não vai ver as barbaridades, imagino, que acontece hoje. Vai ter erros? Sim. Vai ter equívocos? Sim. Mas erros um pouco menores do que acontece hoje. Então, esse banho de sangue que acontece hoje, acredito que não vai acontecer.
Mas a pessoa pode dar uma roubadinha? Acho que pode. A pessoa pode cometer pequenos erros, equívocos? Sim, pode. Porque a gente não vai ser um mundo perfeito. Mas as grandes, né, coisas ruins, imagino que deixe de acontecer. Ok? Porque as pessoas responsáveis por essa, pela maldade maior não vão estar no planeta. Ok? Então, para benefício dos dois grupos, do joio e do trigo, eles vão ser separados em duas classes, em duas turmas diferentes. Então, a turma do joio vai aprender com o professor A, e a turma do trigo vai aprender com o professor B. Em turmas diferentes, em classes diferentes, e ambos os grupos, do joio e do trigo, vão continuar a sua evolução. E lá na frente, pode haver uma volta do grupo do joio e do trigo estarem unidos novamente. Dúvidas? Comentários? É, trabalhadores da última hora, somos todos, né? Exatamente. É. Ô, Lourenço, posso falar uma coisinha? Diga. Eu acompanhei lá em uma das sessões, né? Uma sessão muito difícil, sabe? Aquela desobsessão. E tinha um espírito lá que ele não aceitava ir daqui, de lá, e aquela dificuldade imensa, né? E eu olhando por aqui a atuação daquele espírito. Eles reduziram, de repente, assim, de uma vez, 5 vidas. Eles puxaram lá de trás para a última, que era a atual. Então ele tinha o mesmo erro nas mesmas vidas. Só que quando ele acordou para a realidade, que olhou para mim, até o homem tinha os olhos azuis. Ele olhou todo suado, parece que ele veio de uma. Ele tinha vindo de uma peregrinação muito grande, muito longa, sabe? Que ele se assustou, porque aí, nesta sessão, é que ele foi, que ele voltou a enxergar quem ele era mesmo de verdade, e não aquilo que ele foi. Então, foi muito bonito de acompanhar esse desempenho, né, dentro de uma sessão, a, a felicidade que ele sentiu na hora que ele voltou a perceber que ele podia ser bom, e ele foi mal. Ali sim, ali caiu a realidade perfeita. Mas durou quase uma sessão, viu? Foi difícil, né? Mas conseguiu. Então, pela leitura do livro, né, teve uma parte falando mais ou menos o que eu vi, né, daquela sessão. Quanto que é? Era isso aí. Perfeito. É isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Francisco de Assis falou: somos andarilhos do escuro, não da penumbra. Se o Francisco de Assis é um andarilho da penumbra, somos o que nós, né? É bem complexo imaginar que a gente um dia ainda vai ser um Francisco de Assis, um dia lá na frente, daqui muitas vidas, muitos milênios. E também é muito complexo imaginar que todos os irmãos que hoje governam o mundo e o tornam tão difícil e áspero também vão ser um Francisco de Assis. Perfeitamente.
Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? A Sônia? Tá bom, Sônia, pode fazer. Tá afim de fazer? A Creuza quer fazer a prece de encerramento, Creuza? Atrás. Vai. É a Andressa que vai falar. A Andressa quer fazer? Fala, Andressa. É a tua vez. Abril, ela vai fazer. Vai, não vai, Sônia? Bom, antes eu quero dar boas-vindas à Cleusa e muito prazer, porque eu não a conheço, mas é um prazer estar junto. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que tanto nos proporciona momentos como esse, que se esforçou muito para nos trazer todos esses ensinamentos, e agradecer e pedir para Ele, para que todas as vezes em que estivemos aprendendo, estivemos em contato com essas grandes dissertações do mundo espiritual, onde eles nos colocam exatamente tudo aquilo que sempre acontece, mas que nós não temos vivência, né, material, mas agradecemos assim mesmo, porque apesar de não termos esta lembrança, ele faz questão que seja colocado em livros para que nós tenhamos a certeza de tudo o que acontece e de tudo aquilo que está por vir, de tudo aquilo que nos é oferecido e de tudo aquilo que está à nossa espera por por toda a eternidade, com a nossa possível com a ajuda que eles dão, né, a nossa possível evolução. E é por isso que nós agradecemos pelo objetivo que encontramos nessas palavras, pela esperança, para que nós continuemos lutando, apesar de parecer que tudo está difícil, mas não é impossível. E que o que nos espera é muito mais do que isso, além de um grande amor que já temos e já podemos começar a compreender. Então a gente agradece e pede a Deus, nosso Pai, que esteja sempre conosco e que tudo o que nós fizermos seja sempre de acordo com a sua vontade e que nós tenhamos cada vez mais a possibilidade da compreensão de tudo isso. E assim nós agradecemos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Andressa, evidências? Não, eu não tive, não. Vidências hoje não. Roberto? Não, eu tive uma constante, porque todos nós estamos acompanhados de várias irmãs, né, que se interessam pelo assunto, só que elas são já espíritos, né? Então, para elas já tem uma facilidade maior. Mas todas elas usam a cor azul leve, bem leve da roupagem, né? E cada um de nós sempre tem duas ou três juntos observando o encontro. Então, foi do começo ao fim. É isso aí. Graças a Deus pela proteção. Então, boa noite a Graças a Deus. todos. Obrigado, prof. Obrigado, nega. Obrigada. Andressa, Creuza, Rô, Sidoca. Até terça, Creuza.
Boa noite a todos. Até terça, Creva. Até amanhã, né? Tá? Até Até amanhã. amanhã. Até amanhã. Até amanhã.